são várias leis e técnicas, né, que você aprende, levar a pessoa até o passado, ver o que ela fez, você pode mostrar para o obsessor ou para o espírito perseguidor o que ele fez de errado no passado também, digamos, acessando os registros do passado dele. Então, aprendendo lei por lei, você vai vendo isso. Pode levar ele para um futuro provável, que se ele continuar fazendo as coisas negativas que ele faz, ele vai para um lugar desagradável. Então, eu diria que tem um pouco mais de recursos. Eu trabalhei muitos anos no espiritismo e muitos anos na Umbanda. E eu vi que é um pouquinho mais completo. Então, você pode usar recursos próprios da pessoa que está falando, sem os guias. E você pode usar só dos guias, sem os seus recursos próprios. E você pode usar os dois juntos, então fica mais completo. Então, às vezes, tem coisa que os médiuns, pela clarividência, não estão vendo, porque depende muito da capacidade, do desenvolvimento mediúnico de cada um. Então, quando você tem alguma dúvida, você pode perguntar aos universitários. Então, aí vem algum guia e fala, olha, às vezes eles falam coisas que os médiuns não viram. Então, não é uma questão só anímica, ou digamos assim, só do médium, da capacidade, do treinamento dela. Tem coisas que dependem de vibrações que estão em outros planos, que aí para acessar lá, algum médium não consegue às vezes. Então o trabalho fica mais completo quando são as duas equipes, tá? Respondi? Uhum. Beleza? No seu caso, né? Eu sei que a gente fez um programa, acho que foi o primeiro que a gente fez. Aí lá a gente contou as histórias, contou de como que a gente se conheceu, como que tem a ver com o Wagner Borges, como que o Wagner Borges está nessa teia aí de ligação também, né? Lá Sim. de 99 em diante. Eu não lembro se eu perguntei naquela época como é que você entrou, quando que você se apaixonou pelo trabalho de apometria e começou a trabalhar com apometria. Então, vou fazer aqui a pergunta, porque como é de apometria, você já deixa também registrado assim, quando que você... Nossa, eu acho que esse da apometria é algo que eu quero me dedicar, eu quero compartilhar com outras pessoas, porque na época lá de 99, eu acredito que você já tinha outra perspectiva, e o Wagner trazendo um pouco dessa coisa mais universalista, mas como é que foi que entrou a apometria na sua vida? Né? Tá, vamos lá. Então, em 99, nós tínhamos um restaurante e nós levávamos, se você foi lá, o Wagner para fazer palestra nesse restaurante, né? Nós convidamos, ele aceitou, a gente buscava ele de carro em São Paulo, se vinha junto às vezes, trazia de volta, tal. Fomos aprendendo espiritualidade aberta, de um modo geral, naquela época. E nossa vida já, minha, do Ivan, nós passávamos por alguns problemas, como muita gente passa, mas os nossos parece que eram turbo, 2.0, 4.8, sabe? Falei, meu Deus, era muita coisa que dava errado, a gente queria entender por que dava errado. Igual muita gente que segue, faz curso, quer entender. Eu me identifiquei muito com a sua história. E nessa fomos estudando, mas não apareciam as respostas. Não aparece do dia para a noite e não existe comprimido mágico. O Wagner foi fazendo as palestras, nós fomos aprendendo, aprofundando na espiritualidade, fazendo cursos de bioenergia, chakras, projeção, tudo mais, mas as coisas ainda dando errado, materialmente, financeiramente, tudo dando errado, falindo. Esse restaurante quebrou, faliu, nós perdemos tudo lá. Eu perdi muita coisa lá, casa, carro, moto, empréstimo, cartão, um monte de coisa lá. E aí eu queria entender por que eu fazendo uma coisa boa, continua acontecendo coisa errada comigo, né? Tem alguma disparidade aí, eu não entendia muito bem, não tinha aprofundado muito, né? Até que eu fui me consultar com uma amiga clarividente, ela me falou que tinha muitos espíritos me acompanhando. E eu falei, por que tem espíritos me acompanhando? Porque o Wagner, quando ia lá fazer as palestras, a entrada eram 2 quilos de alimentos e nós doávamos. E doamos várias toneladas de alimento. Falei, se eu fazendo uma coisa boa, tem espíritos me acompanhando, será que são do bem? Ou será que são do mal? Eu nunca tinha falado alguém para mim que eu poderia ter obsessor. Eu só conhecia isso em livros, né, em teoria. Ninguém falou, você tem um espírito te acompanhando e te prejudicando. E aí eu descobri que, enfim, que tinha um monte de espíritos me perseguindo e que queriam, eu perguntei para a médica, o que eles querem? Querem acabar com a sua vida, te matar. Por que você não fiz mal para ninguém nessa vida? Fazendo evento beneficente, doando alimento, fazendo tudo certinho. Falei, mas não são dessa vida, são de outras. Falei, aí bateu a interrogação. Por quê? Então eu quero descobrir se são de outras. Então aí eu comecei a aprofundar mais. Então eu conheci um pouco espiritualidade com Wagner, e aí mesmo fazendo parte do grupo do IPPB, nós montamos um grupo em Suzano no ano 2000, que existe até hoje, eu saí faz 2 anos, e então eu participava de 2 eventos, o Wagner, o IPPB e o nosso grupo. E aí, além disso, ainda entrei primeiro na Umbanda, porque eu estava sofrendo uma obsessão terrível na época, né? Então tá longe da apometria ainda. E fui descobrindo algumas coisas. Então quer dizer que tem espírito me perseguindo? Aí fomos fazer trabalho de desobsessão, eu comecei a me aprofundar na desobsessão. Quero aprender mais. Aí, desobsessão tanto na Umbanda quanto desobsessão no Espiritismo.
né, com conversa, com guias da Umbanda e tal. Então fui aprofundando, eu fui descobrindo algumas coisas que eu aprontei. Aí uma época eu estava coordenando um trabalho com 12 médiuns numa casa espírita, e nós doutrinávamos, conversávamos com os espíritos, tem muitas histórias interessantes lá. Estamos fazendo um livro, né, eu falei para você, logo, logo nós vamos lançar esse livro aí, vamos estar fazendo aí com histórias de apometria e de espiritualidade de um modo geral. E eu percebia que tinha espíritos que eram muito teimosos, porque não é porque você conversou com o espírito que vai resolver a situação. Depende do mérito da pessoa que está sendo atendida, depende da teimosia da pessoa, se ela vai se abandonar ou não, e aí vai. Existem métodos mais simples, mais complexos, de intensidades variáveis, e aí um dia eu conversando com um espírito muito teimoso, me veio na cabeça assim, meu Deus, se eu pudesse hipnotizar esse espírito seria ótimo, porque ele é muito teimoso, ele tem que saber que no mundo espiritual ele vai para um lugar mais negativo se ele continuar persistindo na maldade que ele está fazendo, né? E aí, a hora que eu pensei assim, acho que um amparador soprou no meu ouvido assim, apometria. Isso foi aproximadamente em 2014, 2015, 2014 para 15. Em 2007, eu tinha lido os livros do Lacerda. Olá, que bom te ver por aqui. Para conferir esse vídeo completo, com muitas dicas e toques espirituais, basta clicar no link que está na descrição desse corte. Gratidão